quero dividir a minha vida com vocês. E para isso, eu vou estar usando uma ferramenta de coaching que se chama Minha História em 4 capítulos. Inclusive, essa mesma ferramenta estará disponível na minha mentoria. Então, como é que ela funciona? Estarei contando as 4 fases da minha vida, começando pela minha infância, pela minha juventude e adolescência e já depois de adulto. Então, para começar, eu nasci numa cidade pequena e com 3 anos de idade meu pai resolveu abandonar a minha mãe, né? Conheceu uma outra pessoa, se envolveu com ela e acabou nos deixando. Na época eu tinha 3 anos, a minha irmã 1 e minha mãe 23 anos. Uma jovem com 2 crianças pequenas não tinha muita oportunidade naquela época. Então a minha mãe ela veio batalhando para poder nos criar da melhor forma possível. Até que ela conheceu meu padrasto, que hoje para mim é o meu exemplo de homem, a pessoa que me deu a base de como que eu deveria ser. Me ensinou responsabilidade, me ensinou muitas coisas, de formas nada ortodoxas. Para os dias de hoje, então, seria um crime, mas aprendi muito e não me arrependo. Então, com 3 anos, meu pai foi embora e aí eu vim crescendo com esse sentimento de rejeição. Para uma criança, saber que teu pai foi embora porque ele tem uma outra família não é nada fácil. E de toda a minha infância é uma das coisas que eu mais lembro porque me traumatizou. Ao longo dos anos eu vim adquirindo uma, não vou dizer habilidade, mas uma deficiência de sempre tentar ser melhor do que o que eu sou. Sempre tentar ser melhor do que o que eu realmente era, porque para mim não ter que experimentar de novo o sentimento de rejeição. Então se eu tinha uma habilidade eu colocava ela acima, se eu tinha uma qualidade eu colocava acima, exatamente para não ser rejeitado de novo. Essa era a minha percepção da vida. Só que eu crescia com essa dor dentro de mim. Então, ao longo dos anos, eu vim adquirindo alguns costumes, conceitos errados ao longo disso tudo. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, o meu pai, ele começou, meu pai que eu falo, meu padrasto, que eu vou chamar de pai, ele começou a me ensinar muito sobre responsabilidade. Para os dias de hoje, uma criança de 8 anos, o incentivo é sempre estudar, se divertir e brincar. Mas naquela época era um pouco diferente, então a prática era necessária. E aí eu lembro de um episódio muito legal que para alguns podem chocar, tá? Não entendam mal, para mim foi muito bom, não vi como errado, não vejo como errado e para mim foi um aprendizado. Nós estávamos construindo, então meu pai e minha mãe trabalhavam fora e eu ficava em casa cuidando da minha irmã, isso com 8 anos de idade. Meu pai, eu lembro, ele comprou um milheiro, são 1000 blocos daquele tijolo baiano, não sei se vocês conhecem, é assim que chamam, é aquele tijolo marrom. E aí ele falou para mim o seguinte, olha, você tem a semana inteira, isso chegou numa segunda-feira de manhã, ele falou, você tem a semana inteira até a sexta-feira à noite para colocar esses 1000 tijolos para dentro de casa. Porque eu vou usar para levantar a parte de cima da nossa casa, onde será o seu quarto, o quarto da sua irmã. Ótimo, uma semana inteira para 1000 blocos, né? Só fazer uma conta aí daria para fazer tranquilamente. Só que como uma criança que não pensa muito em responsabilidade, eu comecei a me preocupar mais em me divertir. Então eu comecei a brincar na segunda, isso eu estava de férias na época da escola, comecei a brincar na segunda, saía cedo para jogar bola na rua com os meus amigos, para brincar, voltava à tarde e não fazia o trabalho que eu tinha que fazer. E aí veio o decorrer da semana inteira. Quando chegou na sexta-feira, que teoricamente seria o último dia que eu teria para fazer isso, eu comecei. Só que eu comecei a fazer isso na parte da tarde, por volta das 15 horas. Claro que não ia dar certo. E aí eu comecei a levar os blocos, os tijolos para dentro de casa, foi, até que meu pai chegou do trabalho. Isso já era por volta de umas 8 horas. Nesse momento eu tinha colocado cerca de 200 blocos para dentro. Ainda faltariam 800. E aí meu pai falou, não tem problema. Então achei que ele fosse me brigar, né? Fosse me colocar de castigo. Ele disse, não tem problema. Amanhã eu tenho que acordar cedo para fazer o serviço. Já trabalhei a semana inteira e amanhã ainda vou ter que trabalhar em casa. Então você tem a noite toda para poder fazer isso. E de fato, assim aconteceu. Então eu comecei a pegar mais firmes, a colocar os tijolos para dentro. E ali a noite foi afora. 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã. A única coisa que eu vi era minha mãe olhando pela janela. E, né, lógico, toda mãe teria esse sentimento aí de que o filho tá ali do lado de fora, tendo que trabalhar. É normal que a mãe tenha esse sentimento de querer cuidar. Só que ela se controlou. E aí eu terminei
Esse horário, eu entrei em casa, tomei um banho, deitei e dormi. Quando foi, acho que 8 horas da manhã do outro dia, eu acordei com um barulho, levantei e fui ajudar o meu pai a poder subir os blocos, né, para a parte de cima da casa, enfim, fazer um trabalho de pedreiro. Não era muito pesado porque eu não aguentava muita coisa, mas assim, consegui ajudar de alguma forma. E nesse dia, exatamente nesse dia, eu aprendi o que é ter responsabilidade. Isso foi uma lição que muita gente hoje pode criticar a atitude do meu pai naquela época, mas hoje eu vejo como algo que me fez crescer, como algo que me fez me desenvolver. E assim, me ensinou o que era ter responsabilidade, o que eu trouxe para a vida, o que eu trouxe para o meu trabalho, eu trouxe para o meu emprego, trouxe para o meu dia a dia, para a minha família, e ali foi uma escola para mim, aprendi na prática. E eu agradeço muito ao meu padrasto, pai, por ter me ensinado dessa forma. Então esse é um pouquinho da minha história, da minha infância, né? Pontos assim que eu lembro com muita facilidade. Depois estarei contando um pouquinho mais para você de outras fases da minha vida até a fase adulta. E eu agradeço demais a base que os meus pais me deram, né? Fizeram ser quem eu sou hoje. Então, respeite a sua história.